Se Bolsonaro não for candidato, quem deveria ser o candidato da direita? Aí, uma divisão geral. Tarcísio 15, Michele 14, Marçal 11, Ratinho 9, Eduardo 4, Zema 4, Caiado 4, Eduardo Leite 3. Né? Aí, vamos lá. Aqui tem de que você tem mais medo, né? Da volta do Bolsonaro e depois da reeleição do Lula, que é o que aparece em segundo lugar. Intenção de voto espontânea, Lula na frente, Bolsonaro em segundo. O que importa é isso aqui, ó. O Lula ganha de todo mundo. O Lula ganha do Bolsonaro, ganha da Michele, ganha do Tarcísio, ganha do Ratinho, ganha do Pablo Marçal, ganha do Eduardo, ganha do Zema e ganha do Caiado também. Então, quer dizer, por que todo aquele pânico ontem com aquela pesquisa, né? E é engraçado, o Lula está vencendo todos. Então aqui é o Lula 43-37 contra o Tarcísio, já foi melhor, né? Já foi 52-26. Lula 45-34 contra o Eduardo Bolsonaro, ganha fácil. 43-31 contra o Zema, 44-30 contra o Caiado. Ele também tem o maior potencial de voto aqui, ó, em março de 25, 41-39, Tarcísio, quer dizer, cada um, essa é o azulzinho que importa aqui. Petismo e antipetismo. Olha só, vocês consideram antipetista? 30% dos brasileiros são os antipetistas, 67% dizem que não. É um bom dado, né? Porque foi o antipetismo que destruiu o Brasil, foi o antipetismo que instalou o nazifascismo bolsonarista no país. Então aqui, ó, e olha que interessante, na escala de posições políticas, em qual grupo você se encaixa? Lulista, petista, 19. Não é lulista, petista, mas está mais à esquerda, 12. Então, só aí o Lula já tem como pegar 31% dos votos. Não tem posicionamento, 33%. Não é bolsonarista, 21%. Bolsonarista mesmo são só 12%. Né? Então tá aí, estão sendo isolados. O cenário para a imprensa ontem, colocado para todos os veículos praticamente, era esse, né? Acabou o Lula, acabou o governo Lula, acabou a era Lula, finalmente, né? Quase celebrando, assim. O que a gente não conseguiu, o Merval estava quase espumando também ontem, quase dizendo o que a gente não conseguiu fazer na Lava Jato, agora conseguiu, quem diria, né? Só faltava dizer isso nas entrelinhas. O resultado mostra essa diferença. Me chamou muita atenção o Eduardo Bolsonaro, inclusive na rejeição. Ele tem uma rejeição maior do que todos, ele tem uma rejeição de 56% daqueles que conhecem e não votaria nele. Então, sendo o clã Bolsonaro, a tese de que só ficaria ali os candidatos em cima dele, essa perspectiva do Bolsonaro e do Eduardo ficaria bem distante. O processo aqui desse cenário com a pesquisa de ontem é uma contradição. Né? Se o Lula não consegue movimentar suas peças e faz um governo desastroso, ele, ainda com tudo isso, e com esse cenário que supostamente mostra a pesquisa, ele se mantém, isso sendo 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses antes da campanha, isso mostra que essa tese da pesquisa anterior tem algum um pedaço ali que está faltando, alguma conexão que está faltando. Ontem as teses da imprensa, e o discurso permaneceu nessa linha de que há um descolamento desse eleitorado com o Lula, que as pessoas não veem mais no Lula e no seu governo aquilo que viam no governo Lula 1 e 2, principalmente em relação aos programas sociais, ou seja, não adianta entregar, que as pessoas não querem mais saber disso. E aí a outra tese era de que a extrema-direita conseguiu impingir no Lula, né, colocar a pecha do traidor, daquele que virou as costas para a população. A pesquisa mostra o contrário disso. Né? Diante de um cenário que seria tão devastador e tão afastado da população, esse cenário mostra essas contradições. E quando vai ver os candidatos, que supostamente seriam aí, principalmente o Tarcísio, esse candidato não se sustenta, é o que tem menor ali ainda projeção. O Bolsonaro consegue ainda se manter como esse candidato, e isso ele vai usar bastante esses dias, próximos dias em cima disso, mas acho que tem pouco efeito. Lula é forte, tem o que entregar, está sendo intensificada por meio de pesquisas e também de agendamento midiático, um cenário que, vamos dizer assim, rebaixa o presidente, que tenta colocar o presidente Lula e o seu governo nas cordas, né? Isso tudo, vamos dizer assim, obviamente que tem elementos da realidade, ou seja, tem uma parte dos preços dos alimentos, tudo aquilo, energia, mas há uma superlativização midiática em relação a esses temas que atingem o governo, né? Tanto em você omitir determinadas ações que causam impacto social, quanto aumentar determinados assuntos que potencializam o desgaste para o governo. Essa pesquisa, eu acho que ela ainda é um rescaldo, como a Daiane colocou, tem muitas coisas que não se encaixam ali, né? Se a gente for analisar criteriosamente. E pesquisas também depende muito de quem... Quando você escolhe a pergunta, gente, você já toma um partido, né? Então, assim, tal imparcialidade, essa coisa toda, nenhum interesse por trás, isso não existe. Uma coisa é não gostar do governo Lula, outra coisa é votar no Lula. O cara pode não gostar do governo Lula, mas ele vê o Lula frente ao Tarcísio, não, prefiro o Lula. Então não há uma contradição. O cara não gosta do que é isso, mas se ele vê que pode vir uma coisa pior, então deixa o Lula. Então não há nenhuma contradição quanto a isso, né? Aliás, é a mesma empresa que fez a pesquisa, a mesma que patrocinou, a de ontem não estava boa e essa está boa. Então não há contradição. O cara pode não gostar do Lula, não estou satisfeito com o Lula. Tá bom, e a eleição é Lula contra Tarcísio. Bom, aí também o Tarcísio eu não quero. Acho que isso aí, né?
Agora, eu queria ver o primeiro turno, sabe por quê? Para ver a correlação de força para o segundo turno, porque o segundo turno não é 1 contra 1, é 1 contra o segundo colocado e os outros, o terceiro, o quarto e o quinto, que se somam. É por isso que é importante ver quantos são os caras da direita, quantos são os caras da esquerda, para ver como é que é o segundo turno, né? Mas aí já aparece no segundo turno, beleza, isso aí todo mundo sabe, né? A própria direita reconhece que o Lula tem toda a força que está no governo, tem a força da reeleição e tudo isso. Né? Outra coisa é a insatisfação com o governo. As pessoas podem estar satisfeitas e assim mesmo votar no Lula. Um resultado em que Lula vence em todos os cenários, contra todos os eventuais candidatos, e isso num momento em que a gente está falando de crise de popularidade de Lula. Então, se ele estando no que é considerado a crise de popularidade do governo Lula, ele vence todos os outros em todos os cenários, isso é muito positivo. E nós estamos também no mesmo dia em que nós estamos anunciando uma guinada, uma virada de chave. Não, essa crise de popularidade, eu acredito, ela não vai permanecer, Léo. Hoje o encontro em Brasília para divulgar, para fazer o alinhamento, e aí quando eu falo da comunicação, eu não falo de crise da comunicação, não falo de Sidônio, não falo de Pimenta, eu falo que nós somos a comunicação do governo Lula. Nós, a comunidade 247, é a comunicação do governo Lula. As pessoas que apoiam Lula são a comunicação do governo Lula. E nós precisamos conhecer melhor os feitos do governo Lula. Era nesse sentido que eu falava antes. Hoje vai se dar uma virada. A expectativa do governo é que hoje seja uma data de mudança na popularidade do governo, que a popularidade comece a crescer, que as pessoas saibam defender melhor as ações do governo Lula. Também existe o enfrentamento à alta do preço dos alimentos. Isso vai ter consequências positivas em algum momento, espero que breve. Mas se nós estamos no ápice da crise de popularidade do governo Lula e o Lula vence em todos os cenários, eu só posso imaginar que isso é muito positivo, porque mesmo com a crise de popularidade, ele ainda é a escolha do povo brasileiro, mas ele não vai permanecer nessa crise de popularidade. Essa crise de popularidade tende a ser superada. O discurso de ontem da mídia, de dizer que o Lula acabou, essa pesquisa desmonta. Aonde estão os quês? Né? Seria na economia, nos alimentos? Acho que pode ser uma parte. Mas tem um outro processo que eu acho que a gente ainda não se debruçou, que é a questão da violência. De como esse ambiente da violência tem se refletido também nessa perspectiva da pesquisa. Dentro das principais preocupações que tem o brasileiro, a violência está no primeiro lugar. E essa preocupação, o governo também tem feito movimentos que têm sido refreados pelos governos. Mas a conta da violência, a conta dessa situação, e inclusive a conta que essa extrema-direita joga para ser cobrada, é no governo federal. Apesar de todos os movimentos que o governo federal tem tentado fazer para justamente entrar nessa pauta.